Enfoque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa Enfoque pela Rádio Transforma e pela Revista em Comunidade. Pedimos a você que nos segue, que curta, que compartilhe, que espalhe esse conteúdo e ajude a gente a difundir o nosso canal e o nosso trabalho. Caso goste, evidentemente. Hoje nós temos o prazer e a honra de receber o Jorge Castro Guedes, que é o diretor artístico da Seiva Trupe. Nós vamos falar hoje, especificamente, sobre esse momento dramático por que passa a Seiva Trupe. Seja muito bem-vindo, Jorge. Um prazer ter você conosco. Muito obrigado, o prazer é meu e estarei aqui disponível também para, na primeira oportunidade, continuar a contar com a Rádio Transforma, trabalhar convosco naquilo que precisarem, no que eu possa ajudar, e cá estamos. E vamos colaborar. Este é um princípio de colaboração convosco. Já tivemos a honra de ter a colaboração do Jorge Castro Guedes na Revista em Comunidade há uns tempos, depois por motivos pessoais deixou de colaborar, mas certamente que voltará a colaborar connosco. E mais, há um trabalho conjunto que pode ser feito através desta rádio, de apoio ao teatro, de apoio ao Seiva Trupe, de apoio a todas as instituições culturais, e particularmente daqui do Norte, do Porto especificamente, e creio que haverá um espaço muito largo de colaboração entre nós no futuro, de que esta conversa é apenas um princípio. Esperamos que sim, com certeza. Então, Jorge Castro Guedes, este ano é um ano triste para a Seiva Trupe. Morreu o António Reis, um dos fundadores da Seiva Trupe, no já longínquo ano de 1973, ainda em pleno salazarismo. Verdade. Isso é um facto importante, na medida em que a Seiva Trupe também, de alguma forma, com um grão muito pequenino, mas de qualquer das formas contribuiu para a liberdade em Portugal. Contribuiu para a cultura num tempo do obscurantismo, contribuiu para a liberdade em Portugal. Parece que querem matar agora o Seiva Trupe. Querer matar querem. Aliás, tem vindo a ser sistemático os assassinatos ou tentativas de assassinato que temos vindo a assistir relativamente aos grupos históricos. Parece uma revanche que se passa na sociedade portuguesa em geral e que também no teatro também é feita. Só que é feita por pessoas que à partida pareceria que não deveriam fazer. Mas a Seiva Trupe vai resistir, porque nós temos um colete à prova de bala que se chama Porto. E o Porto não gosta que toquem nas coisas que são suas. E por isso, ainda ontem, no Marquês, compareceram centenas de pessoas, ou foram passando ao longo do dia centenas de pessoas, em apoio à Seiva Trupe. E decorre desde já uma petição online que, da última vez que eu fui ver, já é em 373 pessoas, num espaço desde que ela abriu a público, num espaço de quê? De 12 horas, 14 horas. Nós vamos colocar abaixo depois o link para as pessoas ajudarem a gente e se inscreverem ali, fazerem a petição eletrônica, porque eu vi que passou aquela lista física em papel e que a gente tem que esclarecer que não basta a assinatura física no papel, tem que ser eletrônica. Por isso, temos que aqui colocar o link para facilitar a vida de quem quer nos ajudar. Vamos fazer isso depois. Eu queria encadear uma pergunta, porque como a Seiva Trupe começa em 73, em pleno salazarismo, foi também um forte espaço de resistência, não é? Então, as pessoas que estavam lá, que tipo de censura, que tipo de sanção, alguma coisa, por que dificuldades vocês passaram justo nessa época? Bom, nessa altura, apesar de algumas dificuldades financeiras,
o público estava habituado a pagar bilhetes mais caros do que agora, não é? E isso ajudava bastante. Para além disso, nós começamos com um espetáculo para a infância, o que na altura teve imensa saída, porque ninguém estava a fazer espetáculos para a infância na cidade do Porto, naquela altura, e estávamos a preparar outros espetáculos, e dois ao mesmo tempo, porque estávamos na convicção de que um deles não iria, que um deles, a primeira opção, não iria passar, a censura não iria permitir. Então já tínhamos outra coisa na manga, quando felizmente numa madrugada todos somos surpreendidos com a chegada da liberdade a Portugal. Que maravilha. Henrique, Nós sabemos que a Seiva Truppe se mostra como que uma peça importante da cultura do Porto e do país nos últimos anos. E o seu trabalho tem sido altamente reconhecido, não só por prémios dados à Seiva Truppe, é uma companhia de teatro altamente premiada, por condecorações recebidas, e inclusivamente por um prémio. A própria Seiva Truppe tem um prémio, concede um prémio. Pode explicar-nos essa importância, essas condecorações, esse reconhecimento do mérito que a Seiva Truppe tem tido ao longo de dezenas de anos, não é? Vai fazer 50 anos no próximo ano. Pode explicar-nos quais as condecorações, quais os prémios, quais os reconhecimentos nacionais e internacionais que tem tido? A Seiva Truppe ainda agora recebeu, na sequência disso, mensagens de solidariedade praticamente de todo o país, mas também do Brasil, da Colômbia, dos Estados Unidos, de Cuba, da Roménia, da Hungria, da Polónia, de Berlim, de Paris, de Bordeaux, aqui de Espanha, de Sevilha, de Vigo, Santiago de Compostela, Corunha, Madrid, Barcelona. E, portanto, eu acho que maior reconhecimento que este todo só pode ser mesmo o dos milhares e milhares e milhares de pessoas que vão assistir aos espetáculos da Seiva Truppe. Mas sabe que, apesar disso, não é completamente estranho que isso seja indiferente a estes júris ad hoc que julgam as coisas. Eu vou citar uma situação que denota o absurdo disto tudo e que não tem nada a ver com a Seiva Truppe. Portanto, sou insuspeito. A Maria do Céu Guerra foi há pouco tempo condecorada pelo próprio Ministério da Cultura com a medalha de mérito cultural pelo trabalho, sobretudo desenvolvido pela Barraca ao longo de anos e anos. Mas não é que este júri ad hoc tem o atrevimento de se sobrepor ao próprio ministro, ao próprio Ministério, ao titular do cargo, e não atribuir também subsídio à Barraca, ou seja, deixá-la com a pontuação, tal como a Seiva Truppe, ali no limite de poder ser elegível, mas sem o dinheiro já suficiente para que, de facto, seja atribuído subsídio? Eu pergunto, será que um Ministro da Cultura se deixa enxovalhar desta maneira? Que um júri ad hoc decida o que é política cultural? Então, o Ministério da Cultura, a sua antecessora, condecora com uma medalha de mérito cultural, sujeita a, que não faz sentido nenhum, a ela, ao João Lourenço, ao João Mota, são sujeitos a ir a um concurso público para ser julgado por um grupo que se forma ad hoc e depois deixam-na de fora. Isto pode acontecer. Eu acho que este é o exemplo mais absurdo destes júris ad hoc e desta forma de concurso. Mas mesmo assim, quer a Barraca, quer nós, quer a ATA no Algarve, quer a Filandorra em Vila Real, quer o TAS em Setúbal e muitos outros grupos, uns mais velhos, outros mais jovens, ficaram de fora, apesar de terem pontuação de elegibilidade. Quer dizer, então para que é que serve o concurso? O Sr. Ministro alega que não tem dinheiro. Mas isto trata-se de migalhas no orçamento e, portanto, parece-me que não faz sentido nenhum esta situação. E justamente, como dizia bem, a estrutura da Seiva Truppe é também uma estrutura que foi premiada ao longo de anos com vários prémios, a da Barraca também. Isto, portanto, é inaceitável de todo, não é? Parece que quem decide a cultura em Portugal são júris ad hoc e não o Ministério da Cultura.
Exatamente, isto é tão absurdo para as pessoas entenderem um pouco melhor. Se entende a cultura como uma das coisas estratégicas fundamentais para o desenvolvimento dos povos, não faz sentido, seria o mesmo que o Ministério da Saúde, para decidir que hospitais, que centros de atendimento são necessários aos utentes, fizesse um concurso público, um júri ad hoc, formado por pessoas escolhidas à sorte, ditos especialistas, mas que não conhecem sequer a atividade da maior parte dos concorrentes. E, portanto, vão julgar o quê? Vão julgar umas redações, umas folhinhas Excel que se fazem, e depois atribuem pontos de forma subjetiva, onde inclusive se passa que o mesmo facto, numa atividade, numa candidatura, é considerado um fator positivo, e noutra candidatura é considerado um fator negativo, ou seja, o concurso está todo viciado à partida. O que eles querem é chegar à pontuação para atribuir àqueles que são próximos e que conhecem. E portanto, até humanamente, eu até posso compreender esta tentação. Mas até por causa disso, porque não são sequer escrutinados, tem que ser o Ministério da Cultura ou um dos seus organismos, se não o próprio Ministro da Cultura, a assumir a responsabilidade política. E neste momento a única coisa que ele tem a fazer, uma vez que os júris até já estavam criados, mesmo sem desautorizar o júri, é ir repescar todos aqueles a quem esse mesmo júri que foi escolhido por ele têm condições de elegibilidade, ou seja, têm a pontuação suficiente para poderem ter o financiamento a que se candidataram. Eu gostaria de saber, para explicar, Henrique, um minutinho, Sim. porque as pessoas que estão nos vendo do Brasil, elas gostariam de compreender o que é exatamente esse financiamento para o prazo de 4 anos, né? Em que ele consiste, qual é o impacto dele ou da sua ausência, da sua falta na subsistência, na existência e resistência da Seiva-Trupe, efetivamente. Pois, a inexistência do apoio não permite desenvolver de forma sustentada, aliás, chama-se mesmo apoios sustentados, a atividade das estruturas todas, sejam quais sejam. Não há nenhuma estrutura em Portugal que tenha capacidade de sobreviver sozinha só através da bilheteira. Isso é impossível porque a prática dos preços dos bilhetes, com o 25 de Abril, foi democratizada. E foi democratizada justamente através da criação deste sistema de financiamentos, para que os bilhetes, no fundo, o que se está a financiar em última instância são os próprios espectadores. E, portanto, sem estes dinheiros públicos é muito difícil fazer teatro e continuar a sobreviver. Mas isto vem tudo, como digo, isto vem tudo desde o princípio mal. E eu até na altura escrevi um artigo no Público, mesmo antes de abrirem os concursos, que dizia que este concurso tinha todas as condições para correr mal e, quiçá, acabar impugnado. Porque os resultados eram, primeiro, foi anunciado com grande pouca circunstância, ainda pela anterior titular, que em março os grupos sabiam com antecedência o que é que podiam fazer a partir de janeiro. Depois passou a ser 30 de setembro, constante no próprio regulamento, e acabou por ser já em final de novembro que os resultados foram anunciados. E foram anunciados com toda esta catástrofe que se avizinha. E, portanto, para situações de catástrofe, como quando há um vendaval, é necessário que o governo acorra à salvação dessa catástrofe, ou como quando há um incêndio. E, portanto, esta devastação que foi feita tem que ser corrigida prontamente através de uma medida excepcional e aproveitar para começar a repensar este modelo que está completamente esgotado e que tem levado ano atrás de ano, não apenas a pôr em causa e por vezes a fazer explodir estruturas importantíssimas do teatro português, a dificultar o acesso dos jovens estruturas a um trabalho que tenha um mínimo de sustentação e, sobretudo, o público a poder usufruir dessa cultura. É que não é só estarão em causa grupos históricos Claro. com dezenas de anos, o Seiva-Trupe, é a Barraca, a Filandora, são grupos que têm uma história e que têm demonstrado ao longo de dezenas de anos a sua qualidade, não é? E o Seiva-Trupe com uma diferença relativamente ao Seiva-Trupe, ele está na organização
do FITEI. Do FITEI, exatamente. O que é o FITEI? Porque as pessoas também estamos a ser ouvidos em todo o mundo. Nós temos espectadores praticamente em todo. Estão no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, também que nos ouvem. E era importante situar isso porque o FITEI, Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, tem um âmbito mundial. Não é só expressão ibérica, não só é para Portugal e Espanha, para os países ibéricos, mas tem um âmbito mundial. Explique-nos a importância do FITEI, que é uma criação do Ceiva-Trupe. O FITEI foi uma criação da Ceiva-Trupe. Hoje é uma organização completamente autónoma. A Ceiva-Trupe já não tem nada a ver com o FITEI, e o FITEI que hoje se faz, por sua vez, não tem nada a ver com aquele que começou, o que é natural. Os tempos mudam e, portanto, hoje o FITEI tem outras configurações sobre as quais eu não me vou pronunciar. O FITEI, quando foi criado, foi como uma mostra de teatro de expressão ibérica. Isso foi realmente um arejamento em Portugal, e não só, e que permitiu também a Ceiva-Trupe ter hoje amigos em tantos pontos do mundo, como um bocado frisei, o Brasil. Do Brasil chegaram-nos imensas mensagens, imensas, e portanto é natural que isto tenha causado alguns incómodos, alguns embaraços, porque as estruturas históricas trazem em si, dentro do seu bojo, tenham começado antes ou tenham começado logo a seguir, trazem a mensagem de Abril. Elas são, muitas delas, a maior parte delas, são resultados de Abril. E outra parte delas, algumas delas, como a Comuna, a Ceiva-Trupe, o Teatro Experimental de Cascais, o Teatro Experimental do Porto, são aquelas que abriram também portas para que Abril chegasse um dia. E parece que, no fundo, querem condenar, isto assistimos na sociedade portuguesa em todo o lado, parece que quem está ligado a Abril tem que desaparecer. E esta é uma realidade. Agora, que isto seja feito por um governo que certamente não tem essa vontade, esse desejo, não tem, de todas as maneiras, com certeza que não o tem. Que seja permitido que isto seja feito por júris ad hoc, que chama, e que parece que para eles tudo que começou só começou depois de eles serem adultos, ou depois de terem nascido, ignorando tudo que está para trás. E ignorando que sem passado não há futuro. Porque é em nome do rejuvenescimento do tecido teatral que vão dizendo que tiram aos históricos. Mas isso é um disparate, sem pés nem cabeça, porque o passado e o futuro devem andar de mãos dadas. O presente é apenas um ponto, um instante que une estes dois lados das margens do rio. E, portanto, sem companhias históricas, diminuem os postos de trabalho, diminui a possibilidade de diálogo, de uma relação dialógica que realmente permita o rejuvenescimento do tecido teatral. Não é com subsídios de 10 mil euros, 15 mil euros dadas às pessoas que acabam de sair das escolas que se resolve o problema do rejuvenescimento teatral. Devia passar muito mais, isso sim, pela obrigatoriedade de receber jovens nas companhias históricas. E nós recebemos, sem essa obrigatoriedade. Aliás, ainda ontem se viu, e parece, ao que sei, que corre mesmo um movimento específico de jovens atores e técnicos e cenógrafos na cidade do Porto, em apoio da Ceiva-Trupe também, o que demonstra que a Ceiva-Trupe, apesar de histórica, não é uma companhia antiga, é uma companhia jovem, e ao mesmo tempo, o que é que nós assistimos? Assistimos a uma outra explicação que não faz sentido. E não faz sentido porque se diz que hoje em dia há muitos grupos, não é possível apoiar todos. Bom, mas isto é o próprio governo que dinamiza. Os próprios governos, não é este em particular, tem sido o Estado em geral que dinamiza, porque só no Porto há 4 escolas de teatro. E depois o financiamento das próprias escolas de teatro privadas depende do número de alunos que têm, das notas que lhes atribuem, e portanto há uma inflação. Por um lado, chegam a sair mais de 100 e tal formandos, transformam-se em formados no final de cada ano letivo. Não há mercado capaz de absorver isto, é absolutamente disparatado, mas isto é estimulado pelo Ministério da Educação. Então, se é estimulado pelo Ministério da Educação,
há que lhe dar continuidade pelo Ministério da Cultura. Se está mal, não fomos nós que criámos essa situação, é o próprio Estado a criá-la. E depois defraudando a expectativa de centenas de milhares de jovens que acabam os seus cursos de teatro. Alguns provavelmente irão fazer os cursos de teatro, sobretudo no ensino profissional, para ser uma ferramenta com que ficam para outras profissões que virão a exercer. Mas a maioria tem o sonho mesmo de fazer teatro. Alimentam-lhes esse sonho e acabam em call centers, acabam nas linhas de caixa dos hipermercados, acabam, no fundo, por não realizar esse sonho. E durante 3 anos, 4 anos, 5 anos, é-lhes dito que vão ser atores. E depois não há meio para eles trabalharem. E mesmo quando lhes dão um pequeno subsídio, eles, como jovens, naturalmente aceitam que a sua ânsia é trabalhar. Ao fim de 10 ou 15 anos, quando o seu trabalho está solidificado, retiram-lhes o subsídio. Isto é um absurdo, nada disto faz sentido. Isto é difícil até de fazer compreender às pessoas porque é que é tão absurdo, porque não dá para acreditar. E nós estamos num momento de exceção, como dizia ontem o David Carvalho da Filandorra, que é equivalente. Imaginemos que acaba o leite no Hospital de São João. Com certeza que o Governo, ao contrário do que o Sr. Ministro diz, que não se pode rever situação a situação, tem que rever, tem que acudir a estas situações. E as situações como a Barraca, como a Filandorra, como a ATA, como o TAG, como a Seiva-Trupe, entre outros, e outras estruturas mais jovens, como por exemplo o Teatro Nacional 21, que também já mostrou os seus méritos. Estas estruturas não podem ficar de fora, são situações de exceção, é uma calamidade pública, e perante uma calamidade, o Governo tem que acorrer a ela. E não me parece sequer que o argumento que já reforçou com não sei quanto, que sirva de alguma coisa, porque para já foi disperso o dinheiro de formas que se calhar não devia ser. É onde ele devia ser aplicado, não é aplicado. Mas sem discutir isso, que está a montante de tudo, nós estamos perante uma situação de calamidade pública. E como em qualquer calamidade, uma situação de catástrofe, o Governo tem que acudir. Não pode pôr-se de fora. Se foi ele próprio que indiretamente criou, através destes juros ad hoc, bom, tem que fazer um meia-culpa no futuro, mas no imediato tem que resolver este problema. Eu queria ainda te perguntar o seguinte: há um impacto também na própria comunidade, porque a Seiva-Trupe também oferece cursos, também, não é? Impacta, de certa forma, os jovens, a comunidade em geral. Então, como é que fica esse povo? Não é? Como é que eles vão ficar assim, soltos? Não é possível. A gente pode dizer que 50 anos de uma joia como é a Seiva-Trupe, a gente não mede em anos, a gente não pode falar em antiguidade, a gente fala em quilates, não é? São 50 quilates, não é isso? Quando as coisas são valiosas, a gente mede assim, não é? O bom vinho, Exatamente. uma joia rara, a gente mede assim, não é? Não se julga por antiguidade. Para os jovens, isso é de essencial importância. Então, acho que também a gente tem que apelar para isso, para os jovens e para o impacto produzido pela Seiva-Trupe, para essa comunidade que está em formação. Para ser um grande ator, é preciso investir também. Porque a Seiva-Trupe também faz formação, não é? Que tipos de... Também Eu queria dizer que você... Também ministra cursos. Pois é isso que eu quero chegar. Que cursos, o que foi oferecido até agora, que formação foi dada, qual o impacto disso? Durante anos e anos e anos, quando ainda não havia nenhuma escola de teatro no Porto, a maior parte dos alunos que a Seiva-Trupe tinha são hoje diretores dessas escolas, fundadores dessas escolas, professores nessas escolas. Portanto, pode-se dizer que ainda hoje o lastro da Seiva-Trupe, mesmo para as camadas mais jovens, tem sempre alguma coisa a ver com a Seiva-Trupe. É raro, será raríssimo o ator na cidade do Porto que não tenha nada a ver com a Seiva-Trupe. Porque ou ele mesmo passou por ações de formação da Seiva-Trupe, ou foi-lhe ministrado o ensino por pessoas que nasceram e passaram por ações de formação na Seiva-Trupe. Portanto, ainda hoje, ao fim de 50 anos, posso garantir, com toda a certeza, embora não tendo feito nenhum trabalho estatístico, e com modéstia, que mais de 80% das pessoas que estão no teatro no Porto passaram, direto ou indiretamente, pela Seiva-Trupe. E continuam a passar. Nós temos, por exemplo, o BEST, que é o Banco de Estagiários da Seiva-Trupe, com alunos
que são licenciados pela ESMAI, pela Escola Superior de Música e Artes de Espetáculo, e que têm tido a oportunidade de mostrar o seu trabalho na Seiva-Trupe. Olha Assim. isso, olha essa importância, não é? Não, e Sim, mais, é que nós temos um protocolo celebrado com o Instituto Politécnico do Porto, onde a passagem desses atores pela Seiva-Trupe corresponde a créditos no próprio ensino. Portanto, olha, até o Ministério da Educação, através do Instituto Politécnico do Porto, neste caso, reconhece a importância pedagógica da Seiva-Trupe. É um júri ad hoc, que eu não sei se são merceeiros, são vendedores de bacalhau, são vendedores de postas de pescada, que arrotam a postas de pescada, arrotam. Mas se as vendem, não sei, ou se as compram. Mas, de qualquer das maneiras, isto é uma situação que não pode ser de maneira nenhuma. E vai ter que ser resolvida. Tem que ser resolvida. Nem que seja mudando a orgânica toda em que isto se sustenta. E fora isso, existe uma qualidade de espetáculos. Cita para nós os espetáculos que já foram premiados, aqueles que já foram levados pela Os Seiva. espetáculos marcantes na vida da Mais Seiva-Trupe marcantes, é e na isso. cidade do Porto. Na cidade do Porto, particularmente. A gente quer só mostrar o impacto disso na qualidade da cultura da cidade do Porto. E com uma particularidade muito grande, é que a Seiva-Trupe não é um projeto de autor. E, portanto, como tal, vai tendo coisas muito diferentes, que podem ir desde o Cálice de Porto, que na altura fez um grande sucesso, até agora, por exemplo, o Rap Global, que é uma lufada de ar fresco completamente louca, não é? E que, além do espetáculo presencial que foi feito em streaming para o mundo lusófono, e teve milhares de pessoas a assistir a ele em streaming. E, portanto, isto, olha, eu francamente, eu não sei, a única palavra que me ocorre é sempre absurdo. Isto é absurdo. Mas, para já, ainda há a possibilidade de um recurso. Estamos numa fase de reclamações, não é? Da pontuação, ainda há a possibilidade de recurso. Sim, nós vamos diretamente para o recurso hierárquico, porque é uma figura que se segue do ponto de vista da escalada, digamos assim, Da reclamação, recurso a hierárquico. reclamação, exatamente. É a mesma coisa que o júri, neste momento, e a Desartes, correspondem a um tribunal de primeira instância, digamos assim. Agora, nós não gostamos da decisão, não faria sentido, sabendo que é o mesmo juiz que vai apreciar o processo, recorrer na audiência de interessados, porque sabemos que a resposta é chapa batida. Não é? E, portanto, vamos para o passo seguinte, que é como se fosse o Tribunal da Relação, que é o Sr. Ministro da Cultura. Mas se o Ministro da Cultura, por qualquer razão, não der satisfação a esta reclamação hierárquica que vamos fazer, que estamos convencidos que vai dar, bom, iremos para o Supremo Tribunal, que é como se costuma fazer. Em último caso, iremos já não metaforicamente, mas realmente para o Supremo Tribunal Administrativo, para o Poder Judicial, se necessário for. E todas as diversas batalhas em que eu estive metido em situações idênticas, ganharam sempre ao Estado português. E acabou por sair mais caro, com as indemnizações que teve que pagar, do que agora acolher a uma situação. Pagou para nada, para uma coisa que não se chegou a fazer, como uma indemnização, porque o tempo já tinha passado, e agora, se pagar agora, paga para que o público português possa fruir de mais cultura e de mais teatro também. Henrique, nós podemos já encaminhar? Sim, sim. É porque nós estamos já tomando bastante do seu tempo, mas a gente queria realmente ressaltar a importância desse movimento de salvar a Seiva-Trupe e pedimos a todas as pessoas que depois, por favor, ajudem a gente fazendo a sua assinatura eletrônica nesse abaixo-assinado para ajudar a Seiva-Trupe. Henrique, mais algumas palavras? Sim, eu espero que a Seiva-Trupe seja reconhecida pelo Ministro. Porque quem tem, no fundo, a faca e o queijo na mão é o próprio Ministro. É. Não é? Com o recurso hierárquico, agora ele é que vai dizer, como dizem os juristas, ele vai dizer de sua justiça. E então esperamos que o Ministro, que começou há pouco tempo, mas que parece que está cheio de boa vontade para promover a cultura, e a cultura custa dinheiro ao Estado, mas
dá muito dinheiro ao Estado. Dá. A própria ministra Gabriela Canavilhas, na altura do Ministro da Cultura, anterior, há uns anos atrás, resolveu fazer contas e chegou à conclusão que aquilo que a cultura contribui para o PIB é muitíssimo maior do que o retorno que tem da parte do Estado. Cultura É não é importante gasto, que né? este ministro Cultura reconheça isso, que o Estado recebe muito mais do que dá. Sem dúvida, até em termos de postos de trabalho, porque são precisos carpinteiros, são precisos costureiras, são precisos porteiros, são precisos assistentes de sala, e portanto é um emprego... Eletricistas que têm um papel importante. Eletricistas, é um emprego, o trabalho de produção de uma peça de teatro, só para dar um exemplo. Nós fizemos um monólogo aqui há tempos e, no entanto, estavam 18 pessoas envolvidas. Portanto, isto é uma quantidade de postos de trabalho imensa. E que se fôssemos fazer bem a conta, nem que fosse em nome da coesão do território e em nome do trabalho, da criação de postos de trabalho, bom, nós também damos, nós todos, o teatro, damos um contributo enorme para que isso seja possível. E, portanto, esse dinheiro tem sempre retorno, para além de, como dizia o Gilberto Gil, quando foi Ministro da Cultura no Brasil, se acha que o preço da cultura é cara, experimento da ignorância. Senhor Exatamente. Ministro, que doeu agora. É isso. Exatamente. Terminamos com chave de ouro. Se acha que o senhor Ministro, se acha que a cultura é cara, experimente o preço da ignorância. Exatamente. Olha, queremos agradecer imensamente a sua disponibilidade, viu, Jorge? E vamos torcer, vamos fazer o que for, tiver ao nosso alcance, para ajudar a Seivatrupe. Muito obrigado. Daqui até o Brasil, essa mensagem chega. Muito obrigado, Jorge, e até breve. Esperamos tê-lo aqui dentro de algum tempo para nos dar melhores notícias e para nos falar do futuro da Seivatrupe. Com certeza. Eu agradeço também à Rádio Transforma, que transforma também as mentalidades no melhor dos sentidos. É isso. É isso mesmo. É a vocação da cultura. Seivatrupe, na nossa pequeníssima possibilidade, nós queremos transformar as mentalidades. Exatamente. Um grande abraço para si. Um abraço para vocês. E longa vida para a Seivatrupe. Muito obrigado. Longa vida, Seivatrupe. Obrigado. Muito obrigada a todos que ouviram e que vão nos ajudar fazendo a sua assinatura eletrônica no abaixo-assinado para ajudar a Seivatrupe. Até o próximo programa Enfoque pela Rádio Transforma e pela Revista em Comunidade.